boa noite. Estamos aqui com mais um programa Direito e Debate. Em primeiro lugar, preciso falar aqui que foi ter entrevistado o presidente nacional da OAB, que para mim foi uma grande satisfação e a oportunidade de estar com a TV Babitonga presente na Semana do Advogado. Foi surpreendente e, é claro, eu como advogada, logo no início de um programa já consegui entrevistar o presidente maior da minha classe, foi sensacional. Hoje estamos aqui com a convidada Daniela Rosendo, trazendo um tema bem diferente, que vai ser bacana a gente estar conversando, e eu acredito até que os próprios operadores do direito não o conheçam como ela conhece. A Daniela é professora e bacharel em Direito, leciona nas áreas de Ciências Políticas e Direitos Humanos. E hoje estaremos falando sobre ecofeminismo. Boa noite, Daniela. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina. Daniela, para começar até, como é um assunto tão novo, né, para a gente conhecer, pode fazer um resumo do que significa o ecofeminismo? Bem, inicialmente eu devo dizer que essa pesquisa foi fruto do meu mestrado em filosofia na área de ética e filosofia política na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então foi o tema sobre o qual me debrucei durante um tempo estudando para conseguir entender o que era e tentar fazer essas interseções que vêm do movimento feminista e do movimento de defesa dos animais e da natureza, né, do ambiente. Então assim, o ecofeminismo, de forma geral, ele tem essas duas abordagens, né? Tanto feminista quanto da questão ambiental. O termo ecofeminismo, ele surgiu na década de 70, especialmente em 1974, quando uma francesa chamada Françoise Daubonne cunhou esse termo num livro no qual ela queria chamar a atenção do potencial das mulheres para uma revolução ecológica, né? Então surge com essa concepção ecológica chamando a atenção do potencial das mulheres, né? Aí, por que as mulheres? Então, por que juntar feminismo e a questão ambiental, né? Primeiro a gente tem que ver quais são esses conceitos, né? O feminismo, ele é um movimento, ele não existe um único feminismo, existem diferentes movimentos feministas, diferentes abordagens feministas, mas de forma geral eles dialogam no sentido de defender que as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade e decorrente de um sistema machista, de um sistema sexista, de opressão em virtude do seu sexo, né? Então, o ecofeminismo, por outro lado, vai mostrar então que existe não só essa discriminação por conta do gênero ou do sexo, mas também que existe essa questão ambiental influenciando. Então, da mesma forma como as mulheres sofrem uma discriminação pelo fato de ser mulher, as mulheres sofrem pelo fato de serem mulheres, a natureza e os animais também sofrem esse mesmo tipo de discriminação. Então, da mesma forma em que o feminismo precisa absorver esses insights ambientais que vêm da questão ambiental, o movimento ambiental também precisa incluir esses insights feministas, porque existem conexões, importantes conexões. Então, a partir desse conceito de feminismo como a lente de gênero, por isso que é um movimento de gênero também, não só feminista, feminista que mostra que chama atenção para essa opressão em relação ao sexo, né, ao sexismo. E o gênero é uma lente pela qual a gente faz esse estudo. É uma categoria de classe, uma categoria segundo a qual a gente faz essa análise, assim como existe a categoria de classe, que vem do marxismo. Então, a partir desse conceito de classe, a gente consegue entender como que se estabelecem essas relações, né, de classe. E assim acontece com o gênero também. Então, a partir da constatação social dessas diferenças, a gente consegue fazer análises e prescrições. Então, eu trabalho com filosofia ecofeminista, né? Então, o ecofeminismo é muito abrangente, existem diferentes correntes ecofeministas, né? Sobre diferentes percepções. Então, eu trabalho com filosofia ecofeminista. Então, ela é filosofia porque ela faz uma análise de argumentação, então ela é argumentativa, então a gente trabalha com argumentos para mostrar
como se dão essas relações e como elas não devem ser, e ela é prescritiva. Então, por isso o caráter filosófico do ecofeminismo, né, que eu trabalho, porque ela faz prescrição também a partir das suas constatações e argumentações. Por isso a filosofia ecofeminista. Sim. Né? Então, existem diferentes movimentos ecofeministas. Então, de forma geral, poderíamos dizer também que o ecofeminismo mostra que existem importantes conexões entre essas questões de classe, gênero, raça ou etnia, né, que seria o termo mais adequado atualmente, sobre as quais a gente pode fazer essas diferentes análises. Né? Então, isso a gente poderia dizer de forma bem geral e ampla, que é o ecofeminismo. Até essa questão agora que tu falasse de etnia, eu dando uma estudada a respeito, eu vi que no ecofeminismo se encaixa muito a questão dos indígenas. Sim, também. Também porque algumas autoras, uma delas que eu estudei muito também, que é Karen Warren, mostra essa questão dos indígenas, né? Como que a gente pode colocar? Porque eles estabelecem alguma relação com a natureza. Só que aí a gente tem que fazer uma análise ética disso, né? Assim, na filosofia, trabalhando com ética, faria uma análise ética. Por quê? O fato de eles estarem mais próximos da natureza, ou vivendo num estado de natureza, não um estado de natureza rabesiano, mas vivendo mais em contato com a natureza do que nós que vivemos na cidade, por exemplo, não significa que eles tenham uma relação adequada com a natureza. Mas essas perspectivas indígenas, em alguns momentos, são incorporadas por ecofeministas também. Né? Não exclusivamente, mas também. Né? Que até assim, a questão aqui no Brasil, na América Latina, pelo que eu estava vendo, diz que faz uma relação com mulheres pobres e indígenas. Ainda que no Brasil está muito restrito a isso. Isso procede, Daniela? Bem, quando a gente fala, então, de ecofeminismo, a gente não fala só de mulheres. Embora estejamos falando de feminismo, e a questão especialmente mulheres, falamos de pessoas ou de... Aí, quando falamos no eco, passa para além dessa questão das pessoas, né? E passa para os animais e o ambiente também, a natureza. Mas estamos falando de pessoas ou sujeitos em situação de vulnerabilidade. E aí não são só mulheres, são as mulheres, indígenas, pobres, crianças, idosos, todas as pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade, não exclusivamente as mulheres. Então, para isso que o ecofeminismo quer chamar a atenção, para todas essas vulnerabilidades ou para todas essas minorias sociais, que não são minorias em termos quantitativos, e sim de não terem a sua representação. Questão representativa Isso, e não quantitativa. Exatamente. Então, dessa forma, a gente pode dizer que procede. Por quê? Precisamos observar que existem diferentes formas de discriminação. Então, uma mulher sofre discriminação por ser mulher, por não ser homem. Uma mulher negra vai sofrer mais discriminação, porque além de ser mulher, ela é negra. Sim. Pobre, e assim ou que vive no sul global. Por isso que a gente tem essas especificidades e por isso que se fala muito mais aqui em indígenas, por termos uma sociedade latino-americana, né, uma comunidade que é muito formada por indígenas e que vive no sul global, né? Então tudo isso vai reforçando, né? Então a questão regional acaba influenciando muito na teoria, né? Bom, vamos dar uma paradinha aqui para os nossos comerciais e em breve voltamos. Continuamos aqui com a Daniela Rosendo, falando do ecofeminismo. Daniela, vamos continuar no assunto que a gente estava falando, que é a questão da etnia, questão da representatividade, né, e não tão da quantidade, né, que você estava falando das mulheres negras, indígenas, crianças, idosos, e essa relação que tem dessas dificuldades dos direitos da mulher com os direitos dos animais, os direitos ambientais. Qual é a relação? Como é que tudo isso se une? Bem, antes de a gente começar a falar da categoria de direitos, é importante lembrar que, retomando aquele conceito de ecofeminismo, que ele mostra as interconexões que existem entre esses diferentes sistemas de dominação, nós entramos no que a Warren, uma autora norte-americana, Karen Warren, ecofeminista, explica. Então, ela mostra que, segundo a literatura ecofeminista, existem diferentes conexões entre mulheres e natureza. Então, elas podem ser conexões éticas, políticas, sociais e conceituais e empíricas. Então, são esses dois pontos que ela foca mais. A
questão conceitual, por que conceitualmente existe uma ligação entre a questão ambiental, animal e de mulheres e uma conexão empírica. Então, na prática, como que se dá essa relação? Então, no primeiro momento, essa conexão conceitual diz respeito ao que ela chama de lógica da dominação. Então, existem alguns pontos, e um deles é o dualismo de valor. Então, a gente tem, por uma influência cartesiana, os dualismos de valor. Então, quando a gente fala entre homem, mulher, cultura, natureza, razão, emoção, essas diferenças que são opostos, dualismos de valor opostos, que não são intrinsecamente ruins, eles não são necessariamente ruins. Sim. Eles podem ser, quando eles são meramente uma constatação de que existem diferenças, de que existem opostos, eles não são um problema. O problema é quando existe uma valoração maior de um em detrimento do outro. E é isso que acaba acontecendo. O homem é mais valorizado do que a mulher. A mente que é associada ao homem é mais valorizada do que a emoção que é normalmente associada às mulheres. A mulher a cultura é e a sexo natureza. Frágil. Isso, exatamente. É porque ela é associada com a natureza e não com a cultura, com a emoção e não com a razão. Então, quando existe a valoração desse dualismo, ela gera problema. E aí é o que a Warren chama de uma lógica de dominação. Então, existe uma lógica segundo a qual os homens, por serem superiores, por estarem do lado de cima desse dualismo, eles são moralmente justificados em subordinar as mulheres. Se, conceitualmente, a natureza ela está do lado de baixo também desse dualismo e é associada às mulheres, ela vai sofrer as consequências dessa mesma lógica, novamente. Claro. Então, conceitualmente, essa é a conexão que se faz, por meio dessa lógica da dominação. Então, existe essa lógica operando, que é a partir de uma constatação de realidade dessa valoração, dessas discriminações. Então, por isso que nós podemos dizer que existe uma conexão conceitual entre o machismo, o sexismo, o racismo, o geracionismo, o classismo e o especismo, que é a discriminação em relação aos animais. Por isso que todas essas formas de discriminação têm uma relação conceitual, porque em todas elas opera essa mesma lógica de dominação, né, decorrente dessa valoração que é feita de forma diferente. Né? A fragilidade desses três segmentos é muito clara, né, que é a mulher, que é a natureza e os animais. Então, né, como você falou, eles são conhecidos como vulneráveis, e daí o ecofeminismo ligou esses três segmentos para trazer e mostrar que eles não são tão vulneráveis e frágeis. Seria mais ou menos isso? Porque como mulheres nós sabemos que nós temos força também, né? Nós sabemos que nós podemos fazer as coisas, nós sabemos que nós temos condições de estudar, de trabalhar, de fazer tudo isso como os homens também, né? Então nós já chegamos a esse patamar, então sabemos que temos condições também, que podemos. Claro que tem situações que são diferentes para homens e mulheres, né? Mas a gente não pode cair nesse binarismo e achar que tem diferença e que sempre tem que ser dissociado, ou que um vai ser melhor do que outro. Né? Então o problema vai estar sempre nessa valoração, né? E da mesma forma os animais. Então o feminismo consegue chamar a atenção para esse fato de que as mulheres devem ter o mesmo poder, o mesmo acesso ao poder do que os homens. E aí o ecofeminismo quebra a linha da espécie, quebra essa barreira da espécie, mostra que no que nós somos iguais aos animais, nós temos que ter o reconhecimento também da mesma forma. Né? E até porque, assim, se for analisar, né, Daniela, a mulher que tem a capacidade de gerar um ser humano é tida como subordinada ao homem. Ele não tem capacidade de gerar ninguém, né? Pelo menos estão até tentando, mas não conseguiram chegar a nenhum estudo. E logo ela, que tem toda essa capacidade, até então é o sexo frágil, é subordinada, né? Não tem a capacidade de gerir uma empresa, né? Todas essas questões e que o ecofeminismo, eu acredito que está, né, aos poucos aqui no Brasil ainda, né, como você vem falando, é uma maneira ainda bem pequena, né? O movimento ainda não trouxe grandes revoluções aqui para o Brasil. É um movimento ainda incipiente, né? Porque se fala, o feminismo já é um movimento mais consolidado, existe muita resistência, claro, porque a gente está querendo
romper com essas relações de poder que existem, então é muito difícil, é um desafio muito grande, e o ecofeminismo é maior ainda, né, porque a gente tem uma sociedade que além de machista é especista, que explora sistematicamente os animais, né, seja para vestuário, alimentação, experimentação, para tudo os animais ainda são utilizados, e isso acaba justificando a violência institucionalizada contra eles. Então é muito difícil porque nos tira da zona de conforto, né, então um homem que é questionado já pela sociedade, de forma geral, por agredir uma mulher, embora ainda aconteça, ele sente que tem uma reprovação social. Agora, a violência contra os animais ainda é institucionalizada e ainda é questionada por poucas pessoas, né? Então, sair disso é sair da nossa zona de conforto. Saber que a gente não pode mais fazer tudo, né? Em nome da racionalidade humana. Então é isso que o ecofeminismo quer mostrar também, né? Que existem essas relações e que a gente tem que sair dessa mesma matriz moral cognitiva que explora sistematicamente, que domina sistematicamente homens, mulheres, natureza, homens que podem ser também, né, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então um homem pobre e negro vai sofrer uma discriminação também, né? Embora seja homem, esteja de um ponto de vista, numa situação de, né, de superioridade, né, de acordo com esse sistema, ele vai sofrer. Sexo, ele está numa questão de superioridade. Ele vai sofrer por ser negro e pobre, por exemplo, né, ou indígena. Então, desse ponto de vista, o ecofeminismo também quer trabalhar em prol da libertação de todas as pessoas, né, e de todos os seres que compartilham as mesmas características, né, e que deveriam ter os mesmos direitos reconhecidos. Bom, vamos agora para o nosso último intervalo e voltamos para o nosso último bloco falando da questão da violência da mulher e dos animais. Agora voltamos para o nosso último bloco com a Daniela Rosendo e vamos falar um pouquinho agora, Daniela, do ecofeminismo e a questão, né, da violência da mulher, violência contra os animais, como que isso está sendo tratado? Bem, como falava antes, existem essas conexões, né, entre essas diferentes áreas. Então, nós tratamos um pouquinho antes dessa conexão conceitual, que é essa lógica da dominação, né? Então, existe um outro aspecto que é a conexão empírica, ou seja, na prática, onde se relacionam. Então, por que se justificaria uma teoria ou uma filosofia ecofeminista, né? Do ponto de vista empírico, existem pesquisas que mostram que as mulheres sofrem mais pelos problemas ambientais. Então, se nós pensamos que todas as pessoas, ou todos os seres que estão no mundo, sofrem com as questões ambientais, ou seja, mudanças climáticas, escassez de água, desertificação, enfim, todos esses problemas ambientais. Se todos estão aqui, por que então a questão das mulheres? Por que as mulheres sofrem mais? Então, quando tem uma situação de seca, é a mulher, normalmente, e as crianças que precisam caminhar longas distâncias para buscar água, né? Ou quando tem inundações, por outro lado, são normalmente as mulheres, justamente porque já estão em condições de vulnerabilidade, as crianças, todos esses grupos, que acabam sofrendo mais com as questões ambientais. Então, esse é um primeiro ponto, né? As mulheres são responsáveis por mais da metade da produção de alimentos no mundo. E esse trabalho é invisibilizado, né? Então, quando a gente fala, e a gente começa a estabelecer as relações com o feminismo. Por quê? O feminismo chama atenção para essa questão de que as mulheres precisam ter a mesma igualdade em relação aos direitos trabalhistas, né? Então, a gente sabe que na prática, ainda que exista a igualdade, as mulheres recebem menos por trabalhar em mesmos cargos, né? O que as mulheres não conseguem ascender na sua carreira profissional da mesma forma como os homens. Claro que existem mulheres que conseguem, isso não quer dizer que não aconteça, né? Mas é muito mais difícil, porque normalmente a mulher é que fica relegada à esfera privada, que precisa dar conta do seu trabalho, que está mais na parte pública, e a questão doméstica também, né? Porque ainda é esse o papel da mulher na nossa sociedade. Então vai ser muito mais difícil para ela conseguir dar conta de tudo isso e ascender profissionalmente. Porque ela tem que dar conta, né, do trabalho em casa. Sim. Né, porque o marido chega em casa, né, senta e quer assistir a televisão. A mulher daí chega em casa do trabalho, tem que fazer a comida, tem que cuidar dos filhos. Isso. Né, ela tem que dar conta de tudo e ainda, quando do trabalho, ela é relegada a receber menos que o homem. Isso, exatamente. Então é essa invisibilização do trabalho da mulher. E isso acontece
na produção de alimentos também. Então, veja que assim, começa a mostrar essa relação ambiental e animal quando a gente, e a questão das mulheres, quando a gente vê que as mulheres acabam sofrendo mais em decorrência das questões ambientais. Por outro lado, os animais também sofrem da mesma forma, né? Porque, como eu falei antes, normalmente são os animais que são fêmeas que acabam sofrendo mais a sua exploração, né? Então, você começa a justificar que, na prática, eles compartilham a mesma situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente entra na questão da violência, mostrando que existe essa conexão empírica mesmo. Por quê? O movimento feminista tem trabalha com duas grandes frentes, que são a questão da violência contra a mulher e a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Nesses dois aspectos, nós podemos fazer relações com natureza e animais também. Primeiramente, em relação à violência, existem pesquisas que mostram que, da mesma forma como as mulheres sofrem a violência por estar nessa condição de vulnerabilidade, os animais também. Então, normalmente, um agressor, ele não violenta só a mulher ou só o animal, ele violenta ambos. Então, existe inclusive uma pesquisa aqui no Brasil que demonstrou isso, no Recife, que existe publicação de um livro que mostra exatamente isso, que nos lares onde haviam animais também, era recorrente a violência contra o animal e contra a mulher também. Ou seja, eram mulheres que iam registrar a ocorrência nas delegacias de atendimento à mulher, e foi feita essa pesquisa e mostrava que nos lares onde haviam animais, esse agressor também violentava os animais. Então isso começa a mostrar que existe uma relação, ele está violentando a mulher porque é naturalizado. O ser dominador, ele se sente dominador tanto do sexo frágil, né, dos vulneráveis, mulher e animal, e é aí que ele se sobrepõe. Exatamente. Então isso mostra que a gente precisa de uma política pública que perceba essa relação e que não trate isoladamente a violência. Então, claro que é muito importante que a gente tenha uma legislação específica e uma política pública que coíba a violência contra a mulher, que trabalhe com a conscientização das pessoas. Mas é importante também observar que existem outras formas de violência, que algumas autoras chamam de somatofobia, que é a hostilidade ao corpo. Então, essa hostilidade ao corpo, tanto da mulher quanto de um animal. E aí o problema é que quando a gente tem uma sociedade que institucionaliza a violência contra os animais, porque é possível explorá-los sob diversos aspectos, a gente continua legitimando outros tipos de violência também, contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Então a gente precisa sair dessa matriz moral cognitiva que vê a violência de uma forma naturalizada, né? E a gente precisa superar todas as formas de discriminação e opressão. Nesse caso, eu acredito que a Lei Maria da Penha, né, venha ajudando, mas pelo que tu está falando, Daniela, deveria haver uma conexão, que nem nós tivemos nesse final de semana que passou, o protesto dos direitos dos animais, para que pela majoração da pena de 1 ano para 4 anos, né, nas agressões contra animais. Então não é tão somente tratar isoladamente o ecofeminismo, faz uma relação de que isso deveria ser tratado de uma maneira uníssona, é isso? Exatamente. Então eu acho que o que fica de mensagem, uma das mensagens do ecofeminismo precisamos ter coerência. Eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala em direitos humanos, em direitos animais, a gente precisa ter coerência. Então é o quê? Quando tem uma manifestação contra a violência contra animais, a gente não pode usar um discurso que legitima a violência contra humanos. Então é muito comum, claro, que as pessoas ficam indignadas quando ocorre uma violência contra o animal, né? Claro que a pessoa que é contra aquela violência vai querer que a pessoa que cometeu essa violência pague de alguma forma, né? Nessa linguagem como seria. Ela não tem que pagar pelo que fez. Tem que ter uma sanção. Tem que ter uma sanção. Agora, que sanção é essa? Aí já é uma outra construção, né? Se é um aumento da pena ou não. Acho que a gente precisa trabalhar com a conscientização, com a educação. Né? A questão da sociabilização. Sim, porque estamos falando de uma discriminação. Se é uma discriminação, ela precisa ser superada socialmente. Não sei se o direito penal vai ser a solução. Claro que ele é importante, que a gente precisa pensar de alguma forma mais criticamente também, né? Então precisa manter a coerência. Então, quando a gente vai fazer a defesa dos direitos humanos, a gente não pode legitimar a violência contra os animais. Então, a grande questão é essa, manter a coerência dos discursos, né? Perfeito. Bom,
Aqui nós conversamos sobre um tema muito interessante e que com certeza poderíamos ficar aqui mais horas conversando, de ecofeminismo. A Daniela Rosendo domina o tema, o que ficou muito fácil para a gente. Quem sabe a gente até combine um próximo encontro, né, para trabalhar mais sobre isso. Te agradeço, Daniela, parabéns pelo teu trabalho e pelo teu estudo. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar. Como eu falei, é um tema que, claro, que eu gosto, que é sempre um prazer falar sobre ele. E só dando um recadinho aqui para vocês, no dia 5 de setembro teremos no IELUSC, das 13h30 às 17h30, Mulher Viver Sem Violência. Compareçam e obrigada por mais um programa Direito e Debate, TV Babitonga, Vivendo Joinville.